Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Notícias do livro. Já estamos em processo de escolha da capa, do design de capa. Então, o livro está saindo, né? Então, foi uma longa jornada aí que começou lá em janeiro de 2020, através da iniciativa do meu amigo Hilton Barbosa. Agora é o filho dele que está elaborando o desenho de capa e logo vamos ter novidades por aí. Então o livro tá na forma, está no forno. E para quem não sabe, esse é o primeiro livro do Projeto Ouroboro, mas é o segundo livro que leva meu nome. Então eu gosto de explicar as coisas bem explicadinhas, né? Mesmo assim é difícil às vezes de comunicar as coisas certas, né? Mas então é isso, é o meu primeiro livro, né, envolvido com o Projeto Ouroboro, faz parte do Projeto Ouroboro e é o segundo livro que leva meu nome. Logo vai estar disponível, vou estar apresentando esse filhote novo aqui para vocês. E hoje eu quero falar sobre a falsa sensação do dever cumprido. O que eu quero dizer com isso? É uma coisa que assola, né, muitas pessoas que buscam, né, muitos buscadores da espiritualidade acabam se perdendo aí pelo caminho por causa disso. Eu outra vez já mencionei esse assunto, aliás, outras vezes eu já mencionei esse assunto, mas eu queria falar especificamente hoje a respeito disso, para você ficar atento. Explicando um pouco melhor, eu já gravei alguns vídeos falando, até recentemente também, antes desse, eu gravei um que fala sobre espiritualidade e espiritualismo, para estabelecer uma diferença, né, para ficar mais fácil de compreender para aquele que está despertando, para aquele que está chegando agora, né, está recém começando os passos espirituais, de autoconhecimento, de despertar, dessa coisa toda, para entender essa diferença. É uma diferença apenas semântica, né? Mas quem está começando fica confuso com relação a essas coisas. Então, a espiritualidade é uma coisa inerente ao homem. O homem dentro de si, né, já nasce com a sensação de pertencimento a algo maior, né? A maioria das pessoas entram num estado de inconformidade com o tempo, com relação a esse mundo que a gente vê, a essa vida enfadonha, sofrida, chata que a gente leva, né? Então a gente percebe que existe algo mais e muitas pessoas acabam se voltando para as religiões e tal, acabam indo buscar, né, esse algo mais, principalmente através daquelas pessoas que dizem que sabem, né, que são os sacerdotes, que são as religiões organizadas, que dizem que sabem o que tem, sabem o que é esse algo mais. E aí começa a busca espiritual. Mas assim, hoje em dia, né, a gente já sabe que a religião acabou associada com crença, com organização religiosa, com instituição religiosa, e não com a palavra original, que é o religare, que é justamente nos religar a esse todo que a gente percebe que faz parte, né? Então perdeu bastante do seu sentido. E de uns anos para cá começou a surgir uma onda espiritualista, né? De bastante anos, né? De algumas décadas para cá começou a surgir a onda espiritualista e nunca houve uma preocupação tão profunda, né, de estabelecer também essa diferença, o que é o ismo, o que vem a ser ismo, por que espiritualista, né? E o ismo, essa é a parte mais importante para estabelecer a diferença. Ismo é imitação. Em profundidade, o sentido da palavra ismo é imitação. Então toda vez que você se coloca atrás de um ismo, né, atrás de uma ideologia, ismo também é ideologia, ou crença, então toda vez que você se coloca atrás de um ismo, você se torna apenas um imitador, né? Se você se coloca atrás da bandeira do cristianismo, você é apenas um imitador de outras pessoas, de coisas que você não faz a mínima ideia de como sejam.
E quando você vai adquirindo um livre pensar, uma forma totalmente diferente de pensar, uma forma totalmente livre mesmo, né, de enxergar o mundo, quando você consegue sair fora do senso comum, quando você consegue perceber as coisas por você mesmo, quando você consegue silenciar os condicionamentos que você traz, quando você consegue silenciar o mundo dentro de você, então você começa a se tornar espiritual, porque você começa a dar mais ênfase para o espírito, para o algo mais que você é, e menos ênfase para a imitação, menos ênfase para o que os outros fazem, menos ênfase para o senso comum, menos ênfase para a cultura, menos ênfase para as tradições. Você começa a se tornar um cavaleiro solitário ou uma cavaleira solitária. Mas solitário aqui eu digo no sentido positivo, obviamente, né? Não é aquela ideia de solidão que eu preciso dos outros e não tenho ninguém ao meu redor, né? Não tem ninguém próximo de mim. Então não é isso, né? É aquela hoje chamada solitude que a gente diz, que é a força que a gente encontra dentro da gente mesmo para nos conduzir. Então isso é ser espiritual. É a mesma coisa que ser crístico. E aí você já não tem mais necessidade, quando você se torna uma pessoa espiritual, você não tem mais necessidade de defender bandeiras, você não tem mais necessidade de ideologias, você não tem mais necessidade de alimentar crenças dentro de você, você se torna verdadeiro, integral, né? Íntegro, pleno. Isso é ser espiritual, é ser um consigo mesmo, é ser um com o seu eu superior, é ser um com o espírito, é ser um com o todo, é ser um com a fonte, ou como eu gosto de falar de vez em quando, é ser um com a força. Essa palavra criada, né, no universo Star Wars ali, do diretor George Lucas, que foi muito feliz naquela demonstração do que é essa energia, do que é esse elo de ligação de todas as coisas existentes, visíveis e não visíveis, que nós chamamos Deus, que não tem nada a ver com aquilo que as religiões chamam Deus, né? Aquilo que as religiões chamam Deus é apenas uma criação do homem, e como sempre toda a criação humana tem fim, tem começo e fim, né? Então esse Deus é limitado e está chegando no fim. Já começou lá com Nietzsche, quando ele disse Deus está morto, ele estava se referindo ao Deus das religiões, ao Deus criado pelo homem para manipular o próprio homem, para manter o próprio homem cativo, prisioneiro da sua própria mente. E quando você se torna espiritual, você começa a perceber tudo isso. Então você deixa para lá a questão de ser espiritualista, né? Então eu vejo muitas pessoas usarem essa expressão, eu sou espiritualista, fulano é espiritualista, e mal sabem elas de que ainda estão presas à necessidade de rótulos, à necessidade de demonstração, né? A necessidade de pertencer a um grupo ideológico, a um grupo de crenças, a necessidade de demonstrar para os outros o que eu sou. E aí, o que acontece? Com o espiritualismo, como eu disse, com a imitação, vem essa necessidade, vem a falsa sensação do dever cumprido. Ou seja, você professa alguns dogmas, acontece a mesma coisa que dentro das religiões. Hoje em dia, as instituições religiosas são vazias, estão vazias totalmente. Isso aí não é novidade nenhuma. Quem está desperto o suficiente ou despertando o suficiente já começa a prestar atenção aí nessa questão política. Vou dar um exemplo só, né? As religiões se metendo em política. Uma pessoa verdadeiramente religiosa, uma pessoa verdadeiramente espiritual, uma pessoa verdadeiramente crística, dona de si mesmo, ou búdica também pode-se dizer, jamais se envolve com política.
Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E não se pode servir a dois senhores. Ou você serve a si mesmo, né? Isso aí, ensinamento fantástico de Jesus. Ou você serve a si mesmo no sentido profundo, obviamente, não no sentido egoístico. Ou você serve a si mesmo, ao eu superior, à fonte, né? A inteligência superior, a consciência superior, a consciência divina. Ou você serve, né, a si mesmo nesse sentido superior, ou você serve ao mundo. Não há espaço para divisões nesse sentido, né? E já ficou provado que não é através da política, não é através da ideologia que o mundo vai ser mudado, porque são milênios já cometendo os mesmos erros. Será que já não está na hora de parar? Será que já não está na hora de ver o mundo de uma ótica totalmente diferente? Será que já não está na hora de abandonar os velhos hábitos errôneos? Será que já não está na hora de realmente mudar o mundo? Só que isso só é possível se houver uma mudança interior em mim, em você. Essa mudança é individual, porque só é possível estabelecer um mundo novo se houver consciência individual. E essa consciência individual, obviamente, vai se transformar em consciência coletiva. Quanto mais gente consciente tiver, então, aí sim o mundo muda. Mas isso só vai acontecer se começar por você, se começar por mim. Não tem outro jeito. Então, bora lá cada um fazer a sua parte. E aí existe infelizmente existe, né, no meio espiritualista, né, como eu disse, a pessoa espiritual ela está ocupada consigo mesma, né? Então, no meio espiritualista existe esse jogo de imitações que é a nova ritualística, que é a nova prática, né? São novas práticas de fazer coisas antigas, são hábitos renovados, mas continuam sendo hábitos, né? E todo hábito te leva para longe de você. Todo hábito te leva cada vez mais longe de você. Mesmo que você tenha, e hoje em dia, isso aí eu estou falando e eu não estou criticando, que fique claro, não é uma crítica, não é um julgamento. É um parâmetro que eu estou dando para cada um avaliar a si mesmo para sair dessa armadilha. Pura e simplesmente, só isso. Então, em todos os meios, que eu quero dizer, em todas as formas de expressão da espiritualidade, né, convertidas em espiritualismo, em imitação, está acontecendo isso. Até mesmo naqueles que aplicam Reiki, nessa questão da Wicca, nessa questão da bruxaria, e são vários, né? Não daria para citar todos, cada um sabe, em todas as terapias, né? Principalmente nas terapias que felizmente, isso é uma coisa maravilhosa, fantástica, que o Ocidente esteja ganhando tanta força com as terapias chamadas alternativas ou integrativas, mas na verdade são as verdadeiras terapias curativas, né? Porque a medicina tradicional ocidental, a medicina alopática, não é curativa. A medicina alopática ela é um tapa-furo necessário, porque quando você está com dor, né, então alguém vai lá, te dá um medicamento, ou faz uma cirurgia e tira a sua dor. Mas depois disso acontecer, da dor ser extirpada momentaneamente, é preciso haver a cura. E a cura só vem através das terapias energéticas, as terapias profundas, as terapias que vão atrás da causa, né? Então, felizmente, existem essas terapias. Mas, dentro dessas terapias, aí, olha só a importância desse mas, porque existe uma oposição, existe uma divisão dentro das pessoas, dentro dos próprios terapeutas, né, como seres humanos, da falsa sensação de dever cumprido. Então, eles aplicam as suas terapias e acham que o dever consigo mesmos está cumprido. Não sentem uma necessidade de mudança interior e acabam se deixando de lado, achando que basta, né, cumprir com os rituais
de determinada terapia em favor de outra pessoa que o serviço está completo. E o serviço não está completo. O trabalho realmente é o trabalho do autoconhecimento. Nada supera o autoconhecimento, nenhuma terapia supera o autoconhecimento, nem do terapeuta e nem do doente, digamos assim, né? Nem daquele que está buscando a terapia. A própria terapia tem que levar a pessoa, né? Tanto o terapeuta quanto o doente, né? Me fugiu uma palavra igual, então vou chamar de doente por enquanto. Tem que haver um encaminhamento natural para a busca do autoconhecimento, que é o autoconhecimento que vai tornar a pessoa espiritual. Então, quando a pessoa se diz espiritualista, é porque ela ainda não aprofundou nisso tudo. Ela ainda não aprofundou o suficiente em si mesma. E ela acaba se confundindo e vai na onda, né? Na onda. Porque quando alguém te pergunta, você acredita em Deus, o que você é, e você diz, eu sou espiritualista, você simplesmente foi na onda. Você ainda não entrou dentro de si mesmo. Porque quando você se torna realmente espiritual, dono de si mesmo, você perde o interesse pelas definições humanas, pelos rótulos humanos. Então, quando uma pessoa pergunta quem você é, o que você acredita em Deus, você diz, eu sou eu. Eu não professo nada. Eu simplesmente sou eu. E se a outra pessoa quiser entender, entenda. Se ela não quiser entender, não entenda. Não há necessidade de explicação. Você já sabe que você não deve nenhuma explicação para ninguém e você já sabe que as pessoas às vezes não têm capacidade de compreender coisas mais elevadas. As pessoas não têm capacidade de compreender os outros que estão fora do rebanho, que já não usam mais as mesmas palavras, as mesmas expressões. E é importante, então, que você saiba que o dever cumprido só existe na sua consciência, se você está trabalhando pela sua consciência, se você está trabalhando pela sua evolução, não no sentido egoísta. E eu não estou falando que você, que é terapeuta, deva deixar de ser terapeuta e dizer de repente, então eu vou trabalhar só dentro de mim, não vou mais atender ninguém. Não, você não vai deixar de fazer o que você faz, mas você vai entrar para dentro de si mesmo da mesma forma, enfrentar os seus demônios da mesma forma, descobrir aonde você está sendo simplesmente um imitador e corrigir isso e tornar-se autêntico, tornar-se você mesmo. Então existe esse fenômeno, né, espiritualista que acontece bastante nesse meio, né, de busca espiritual, que traz a falsa sensação do dever cumprido, e isso precisa ser corrigido urgentemente, porque as coisas estão acontecendo de forma urgente. Não dá mais tempo para você se entrincheirar, né? Você se colocar numa trincheira de crenças, não importa que tipo de crenças são essas, né? Mesmo dentro do espiritualismo existem crenças infindáveis, por isso eu digo, tem uma diferença muito grande. A pessoa espiritual, o ser espiritual, já não traz mais crenças, já não traz mais a necessidade de nenhuma ritualística, aliás, se ele descobre, através do autoconhecimento, se ele descobre que realmente o caminho dele mas aí existe uma grande diferença quando você faz isso através do seu autoconhecimento. E eu estou falando uma coisa diferente, estou falando que eu vejo aquilo no geral, porque raríssimas são as pessoas que realmente são curadoras de si mesmas e dos outros. E eu conheço algumas, sim, mas não é o que eu vejo na maioria, é disso que eu estou falando. Então, quando você, através do autoconhecimento, torna-se espiritual e dentro do tornar-se espiritual você se descobre
um curador, um curandeiro, você se descobre um mago, uma bruxa, você se descobre, opa, daí é outra história. Mas aí acontece uma coisa interessante. Quando isso acontece, você não se diz mais, eu sou um mago, eu sou uma bruxa. Tá vendo a diferença do que é ser espiritual e ser espiritualista? Na verdade, não existe diferença nenhuma quando você ultrapassa o universo das palavras, você não está mais se importando com isso, porque você simplesmente é. Você sabe o que você é e você não se importa mais com o que os outros pensam, com os rótulos ou nada disso. Espero que você esteja me acompanhando, porque o que eu estou falando não é só pontual, estou falando de uma coisa muito ampla, né? Que acaba acontecendo e é como eu disse outras vezes, você sobe um pouquinho, né, da montanha e você começa a olhar lá de cima, mas quando você precisa descer para explicar para as pessoas o que você viu lá em cima, as palavras têm que ser de acordo com o que as pessoas estão vendo lá embaixo, não tem outro jeito. Então às vezes se torna um pouco confuso, se torna um pouco complicado para explicar essas coisas, mas tudo bem. Vamos tentando, porque algumas pessoas conseguem já compreender um pouco mais além. E é isso. Observe dentro de si mesmo se você está realmente cumprindo com o seu dever. Primeiro para consigo mesmo, o dever do crescimento espiritual, ou se você está simplesmente fazendo coisas que lhe deixem com essa falsa sensação do dever cumprido, porque o tempo está passando e o crescimento é necessário. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Contribua com o canal, a sua contribuição é muito importante. O número da conta é sempre deixado logo aí abaixo na descrição. E compartilhe e divulgue os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até sempre!